Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para esta segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20, e diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí, perto, uma grande manada de porcos, passando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncie-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos aprofundar então o que é que este texto nos apresenta nesta segunda-feira. A primeira coisa, aqui vai nos dizer que Jesus chegou na região dos Gerazenos. Gerazenos ficava na região da Decápole. Decápole vem de 10 cidades, que eram cidades pagãs naquele tempo. Então nós estamos vendo aqui Jesus que entra dentro de uma região pagã, ou seja, de um povo que não era judeu e que, portanto, era muito condenado, muito julgado pelo povo judeu naquele tempo. E aí, de repente, aparece um homem possuído no versículo 2, que ele estava saindo de um cemitério. Duas coisas são importantes. Primeiro, perceber que o povo daquele tempo compreendia que o cemitério era o local dos demônios. Então é muito natural você entender essa nuance. Segunda coisa importante é você também entender que aquele homem estando no cemitério, ele estava sem vida. E ele vai, segundo o versículo 2, ao encontro de Cristo. Ele, sem vida alguma, por estar no cemitério, ele procura aquele que é o Senhor da vida. Só que diz que esse homem morava no meio dos túmulos, ninguém conseguia amarrá-lo. Isso aqui são todas as estratégias de Marcos para descrever situações, tanto para nos levar para mais próximo daquele contexto que o Evangelho nos apresenta, como, ao enfatizar essas realidades negativas, ele enfatiza então o poder de Deus. Porque se ninguém consegue fazer nada, Deus consegue. Continuando. Aqui vai nos dizer então, né, que ninguém conseguia dominá-lo, ninguém conseguia, amarrá-lo, porque quando amarrava ele quebrava tudo e por aí vai. Só que, quando ele vê Jesus de longe, o endemoniado corre, cai de joelhos diante dele. Veja que é interessante que o cair de joelhos sempre representa um gesto, geralmente de adoração. Só que ele vem suplicar, né? Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, não me atormentes. É interessante perceber que Marcos sempre nos mostra que os religiosos não reconhecem que Jesus é Filho de Deus, mas o endemoniado reconhece.
Os religiosos que deveriam conhecer não reconhecem em Jesus o seu messianismo, que ele de fato é o enviado, o ungido de Deus. Mas mais uma vez, como eu falei, o endemoniado reconhece. E continuamos. Ele vai dizer com efeito Jesus pedia para que ele pudesse sair. Então o que acontece? Veja que o endemoniado primeiramente fala com Cristo e, portanto, ele tem a vez naquele diálogo. Jesus agora inverte. Jesus então primeiramente pergunta qual o seu nome, porque o nome quer dizer a história, a dignidade da pessoa, a sua essência. Ao Jesus perguntar o nome é porque Jesus quer dizer o seguinte: você não tem controle sobre mim, eu tenho. E ele responde com o nome Legião. Legião era o nome que era utilizado pelas forças romanas, um grupo de romanos de 6.000 soldados. Então nós temos aqui duas interpretações que comumente são ditas. Uma é uma interpretação mais social, que aqui é uma referência ao Império Romano como um grande demônio. Outros vão nos revelar que o fato de usar a palavra legião, que naquele momento se referia a 6.000 soldados, é para dizer que existiam de fato muitos demônios ali. De toda forma, o texto quer revelar que ali existe uma quantidade exorbitante de mal. Ok? E aí o que acontece? Pedia com insistência para que Jesus não expulsasse. Só que aí tem uma manada de porcos por perto. Lá em Levítico é nos apresentado que os porcos eram vistos como animais impuros. Nenhum judeu, por exemplo, poderia comer comida de porcos. E nem sequer cuidar de um porco. Então, como Jesus está numa região pagã, existiam pessoas que cuidavam dos porcos, e ali de fato Jesus então manda para que aquele espírito vá para aqueles porcos. É interessante também você saber que dentro do contexto do Novo Testamento, os porcos também representavam o Império Romano. Então, mais uma vez, pode ser uma crítica ao Império Romano, que perseguiu os cristãos naquele tempo, ou também, como eu já falei, é para evidenciar esses contextos religiosos. E aí, de repente, toda a manada se atira sobre a água. O mar sempre foi visto como um local da ausência de Deus. O mar sempre é visto como a morada de seres malignos. Então, o mar sempre tem alusão a isso, ao pecado também, inclusive. Basta você lembrar que o próprio mar também faz com que o faraó e os seus possam morrer ali, naquela travessia chamada popularmente como a travessia do Mar Vermelho. Então, veja. Até agora a gente está observando essas nuances e você que talvez chegou a esse vídeo, talvez queria entender alguns detalhes teológicos daqui. Eu quero chamar a atenção para você de uma coisa. Marcos, em seu evangelho, o grande objetivo dele é revelar quem Jesus é. Então não é para a gente ficar focando no mal aqui, mas no poder de Cristo. Marcos quer mostrar que de fato Jesus tem poder sobre o mal, porque ele é o próprio Deus. Mas continuando. Os homens espalham a notícia e ele vai dizer no versículo 15: foram chegar lá, viram um endemoniado sentado, vestido e em perfeito juízo. É interessante você perceber que ele está vestido. Quem estava sem roupa naquele tempo geralmente eram escravos. Então, na verdade, o que a gente está percebendo aqui? Jesus agora devolve a identidade, a dignidade para aquele homem, toda a sua vida de modo integral e transformada. Por que eu estou chamando a atenção? Tem muita gente que acha que a conversão é só numa área de vida. Por exemplo, se eu tenho agora um namoro regrado, eu estou convertido. A verdadeira conversão ela atinge todas as áreas da nossa vida. Ela busca, de fato, fazer o homem todo e todo o homem ser transformado pela graça de Deus. E é isso que Deus faz com a nossa vida. É isso que Jesus faz com esse endemoniado. Transforma a vida dele por completo. Depois ele quer seguir Jesus, ser um dos 12. Jesus não aceita, mas pede para que ele de fato possa anunciar aos outros. Isso é interessante, Reflete que nem todo mundo tem o mesmo chamado na igreja. Alguns chamados a estar mais próximos de Cristo, uma missão específica, outros não, e por aí tudo vai. Qual é o nosso principal chamado? Anunciar, não importa de qual forma. É isso que a gente vê também nesse evangelho. E qual é a mensagem final que a gente pode trazer, Primeiro, a ação de Cristo, ela transforma a nossa vida por inteiro. Ela transforma o ontem, o hoje ou o amanhã da nossa vida. Ela transforma todas as áreas. O poder de Deus, ele não é limitado. Ele é mais forte do que o mal, mais forte do que a morte, mais forte do que as doenças e por aí vai. E terceira coisa importante, Recordarmos que assim como esse endemoniado, nós também precisamos anunciar aquilo que Deus faz em nossas vidas. Espero que você tenha gostado deste vídeo de hoje e te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!